Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Desejo a todos um ótimo final de semana, é um prazer imenso ter vocês aqui comigo sempre. Hoje eu gostaria de comentar sobre o clássico Massacre da Serra Elétrica, de 1974, dirigido, escrito e produzido por Tobe Hooper. Uma produção de terror independente, um dos filmes mais influentes da história, um dos filmes mais rentáveis da história, um filme que eu particularmente gosto muito, é um verdadeiro clássico do terror e tá aí a minha recomendação, eu recomendo para quem quiser assisti-lo, né? O filme já tem 50 anos de idade, né? Lançou no dia 1º de outubro de 1974. O que acontece? O filme ele teve um orçamento baixo, cerca de 100 mil dólares apenas. Bom, mas aí que tá, mesmo com esse orçamento baixo, o filme arrecadou muito nas bilheterias americanas, tá? Só nas bilheterias americanas custou cerca de 300 vezes o seu custo e acabou tornando-se o 12º filme mais visto nos Estados Unidos em 1974. Somando as bilheterias obtidas no resto do mundo, O Massacre da Serra Elétrica foi um dos filmes mais rentáveis de todos os tempos, proporcionalmente aos custos que se deu a essa produção. Se você for reparar, o Massacre da Serra Elétrica ele é meio que uma espécie de pioneiro para essa configuração de slasher que conhecemos, envolvendo um grupo de jovens que estão sob uma ameaça e por outro lado você tem um assassino mascarado que acaba com eles sem dó e piedade. Então, esse filme ele foi muito influente para a geração de ouro do slasher que viria nos anos 80. Então muitos filmes de slasher que vieram depois tiveram o Massacre da Serra Elétrica como referência, tá? Bom, então para entender o impacto do filme na sociedade, é preciso a gente retroceder um pouco no tempo, galera. Porque a gente tem que tentar entender um pouco a conjuntura política e social da época, né? Bom, basicamente em 1974 você tinha ali os Estados Unidos, que estavam basicamente perdendo a guerra ali do Vietnã, e ao mesmo tempo eram comandados por um presidente vil e mentiroso, né? Na época considerado pelo público, que era Richard Nixon. Ele estava prestes a renunciar devido ao escândalo de Watergate. E aí a desconfiança no governo e nas instituições, né, estava em alta, né? Era uma tendência o povo desconfiar das instituições governamentais. Então o contexto social da época era conturbado, os Estados Unidos passava por muitos problemas, e é aí que Tobe Hooper sentia que um filme contemporâneo de terror precisava então contemplar tudo isso, e aí acabou tentando fazer o filme mais realista possível, né? Usando locações verdadeiras, reais, situando a história num local igual a milhares de outros nos Estados Unidos, e aí criando uma narrativa em que jovens eram atacados sem razão aparente, apenas por estarem ali naquele momento, né? Tobe Hooper disse ter inspirado o personagem principal Leatherface, o antagonista, né, num serial killer de verdade que seria Ed Gein, que também havia inspirado o filme Psicose de 1960 de Alfred Hitchcock, o que inspiraria também o Hannibal Lecter de O Silêncio dos Inocentes de 1991. Vale lembrar que Tobe Hooper ele foi acusado de mentiroso, foi acusado de estar mentindo para o público, porque ele dizia que o filme era baseado em acontecimentos reais, né, como dizia no cartaz, né, que era a maior cara de pau. Só que aí, como eu falei, tinha todo esse contexto da época, né? Estados Unidos tinha um presidente que era considerado viril e mentiroso. Então, por essa razão, Tobe Hooper justificou isso, dizendo que a mentira era algo que dava certo nos Estados Unidos na época, né, na década de 70. E aí, pelo contexto, você vê o porquê que eles tiveram que fazer esse marketing boca a boca, né? Bom, eles tinham que fazer marketing, porém, como você fazia propaganda de marketing sem muito recurso, né? Então decidiram apelar para o marketing boca a boca. Os espectadores então compraram a ideia e o filme, lançado em poucas salas, começou a ganhar o público, né? Justamente na base do boca a boca. Bom, para atrair público então ele teve que vender essa história de que o filme era baseado em acontecimentos reais. Bom, o que acontece? A produção passou por diversos problemas, como o baixo orçamento que obrigou o cineasta a filmar por longas horas ao dia para que pudesse terminar o mais rápido possível e reduzir os custos de aluguel dos equipamentos. Os efeitos especiais foram obtidos de forma simples e limitada. Eles estavam tendo problema também em arranjar um distribuidor. Então, o que acontece?
Por consequência, Louis Perano, da Bryanston Pictures, ele adquiriu os direitos de distribuição do filme e o cineasta limitou a quantidade de sangue na esperança de garantir que o filme obtesse uma classificação indicativa PG, né, que era PG, né, uma classificação indicativa que permitiria que adolescentes assistissem sob orientação paterna, mas a MPAA classificou como R, né. A jovem Sally, interpretada por Marilyn Burns, fica sabendo que o túmulo de seu avô pode ter sido vandalizado e decide cair na estrada com o irmão e um grupo de amigos para visitar o local e investigar. Depois de um desvio para a antiga casa da fazenda de seus parentes, os jovens descobrem uma família de canibais morando na assustadora residência ao lado. O mais insano membro do clã é Leatherface, que usa uma máscara confeccionada com pele humana e estraçalha suas vítimas usando uma serra elétrica. O filme é bastante impactante, considerado por muitos um dos filmes de terror mais assustador da história. O filme realmente é desconfortante, né? A forma como o diretor vai manipulando a câmera, né? Vai dando destaque ali à casa, né? E aí quando mostra o Leatherface aparecendo pela primeira vez, mostra o perigo real que ele representa. E vale lembrar um detalhe. Esse longa aqui de 1974, ele não tem muito sangue, ele não é um filme com gore e violência forçada, né? Justamente porque queria atingir a classificação indicativa PG, né? Só que a MPAA acabou classificando com a classificação indicativa R, né? Mas o filme, querendo ou não, ele é muito efetivo na construção do terror, tem uma ambientação que realmente causa um desconforto muito grande no espectador e faz você perceber, né, o terror psicológico, né, que é aplicado à personagem, a protagonista, né, a Sally. A personagem é sequestrada e levada então à casa ao lar de Leatherface, que abriga não apenas ele, mas sua família. E aí o filme também explora isso, só que não de uma forma muito desenvolvida, porém explora o terror psicológico que a personagem Sally passa no momento. Eu acho que a construção do terror de O Massacre da Serra Elétrica não é efetiva apenas pela ambientação, mas também pela constante sensação de isolamento, tá entendendo? De se passar num local que é uma área rural, uma zona rural do Texas, né? Um lugar isolado, longe, o que traz também uma sensação perturbadora ali. Inclusive o filme também foi banido em vários países na época, né? Por causa da violência gráfica e da brutalidade. Bom, no Reino Unido, né, ele foi banido pelo BBFC, e aí em outros países também, como Finlândia, Chile, Alemanha Ocidental, Islândia, Singapura. E no Brasil também foi proibido durante a época da ditadura militar. Mas, por mais que tenha sido censurado pela brutalidade, ainda assim é um clássico do terror, tá? Um clássico imensurável, um filme bastante influente e um dos mais rentáveis da história. Vocês podem ver que a avaliação dele é boa, tá? 84%, tem uma média boa de avaliação, não é à toa, é um filmaço mesmo e tá aí a minha recomendação para quem quiser assistir. Eu fecho o Massacre da Serra Elétrica com a nota 9. Bom, diferente de outras entradas da franquia, onde você tem uma exploração maior do sangue, do gore, né, que é voltada para essa linha do exploitation, aqui esse longa de 1974 não. Esse longa de 1974 é totalmente diferente porque ele quase não mostra sangue, mas ainda assim contém uma atmosfera de terror que é bem efetiva. É um filme aterrorizante, chocante, né, que tem uma introdução boa que já prepara o telespectador para o que vem mais adiante e já coloca o futuro dos jovens ali já definido. Com isso eu fecho minha análise, espero que todos tenham gostado do vídeo, espero que todos tenham entendido, tá? Deixe seu like se você gostou, deixe seu comentário aí abaixo. E é isso, muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.